Bom, já já, para falar sobre Tagliaferro, 10h30 da manhã conosco, Alan dos Santos. O Alan me mandou ontem essa questão do áudio, né, que foi veiculado ontem na Comissão de Segurança Pública do Senado, e o Alan dos Santos é o meu convidado já já, 10h30 da manhã, para a gente repercutir esse assunto. E rapidamente, Cláudio, Leandro, a gente precisa avançar, tem a pauta do Lula falando sobre INSS, mas eu vejo, né, eu começo a entender que começa a ficar insustentável a leveza do ser. Né? Eu estou começando a entender aqui, cá com os meus botões, que não tem muito para onde ir. Né? O que Alexandre de Moraes fez ao longo dos últimos anos, né? E agora escancaradamente colocada à mesa a situação pelo Glenn, né? Por tudo que vem sendo apurado, agora tem essa questão do Felipe Martins, tudo que a gente vem assistindo ao longo dos últimos anos, né? Mostra com evidências que esse cidadão ali não pode continuar. Aí vem os seus pares, os seus cúmplices, os seus comparsas, eu não sei como chamá-los, mas que não vão poder soltar mais a mão, porque muito provavelmente a gente venha a assistir, né, um Alexandre de Moraes, entre todas as aspas, caindo atirando. Né? Ô Barroso, mas você foi comigo lá, hein? Ô Toffoli, mas a gente estava junto ali, hein? Ô Gilmar Mendes, mas por que você vai falar isso de mim agora? Então eu vejo essa turma que não vai conseguir ninguém soltar a mão de ninguém, caminhando todos para um precipício, né, moral, ético, né, e quem sabe a partir daí um Brasil passado a limpo. Vocês têm essa percepção de que esse fim está próximo? Cláudio, começa contigo. Eu não acho que eles estão caminhando, não. Eles já estão afundados no precipício moral, ético, a vergonha do STF. O STF se tornou uma instituição que é uma vergonha Mas, nacional. O povo. Cláudio, deixa eu te interromper. Ó, então vou melhorar minha pergunta. Essa questão de caminhar para esse precipício moral e ético, por que eu digo que eles ainda estão caminhando? Porque ainda, de alguma forma, tem veículo de comunicação que encontra uma chance de apoiar, né? Tem partido político que ainda não tem como tem que apoiar. Então, esse caminhar é porque ainda não está deflagrada a operação que mandou prender, que mandou tirar do cargo, que aí fica insustentável. Caminha para isso. Talvez eu não tenha sido claro aí, Cláudio. Para mim, assim, eu acho que nós temos que ficar fazendo manifestações, liberdade de opinião, de expressão, exercício do direito de manifestação política não violenta, pacífica. Nós temos que fazer isso e pressionar, porque se vários deputados e senadores são pessoas sem honra, sem caráter, sem vergonha, eles são pessoas que têm medo do instinto de sobrevivência. A sociedade tem que pressioná-los, sim. O que o STF faz hoje é publicamente um conjunto de abusos de autoridade que sujam na instituição, mas também a imagem de que o Poder Judiciário tem que ter. Agora, essa pressão nossa, a gente tem que fazer sempre intensificação. O Maduro assumiu o poder na Venezuela interinamente em 2012. Faz 13 anos que ele é ditador na Venezuela. E ele foi fazendo uma escalada e um aliciamento de cúmplices e de pessoas que têm medo, pessoas que foram ameaçadas, ele foi se consolidando no poder. Esse mesmo processo, não tenho dúvida, está ocorrendo no Brasil. Eles estão fazendo isso para aumentar a importância e o poder deles sobre as Forças Armadas. Eles estão fazendo isso para aumentar todo o poder deles. Então, a sociedade tem linda liberdade de expressão. Vamos brigar sempre pela liberdade de expressão e vamos nos expressar. Porque se não fizermos isso, Alexandre, eles não vão cair no precipício. Eles vão construir uma ponte, passar para o outro lado e vão deixar a gente cair no precipício se chegar neles. Então, nós temos sim que fazer isso. Eles não voltam mais atrás, eles não têm mais como retroceder. Os abusos deles são documentados, públicos e notórios. Então, a gente tem que continuar pressionando, 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 até fazê-los chegar à beira do precipício, que é o que a história tem que fazer com eles, mas a partir da manifestação e pressão popular. Semana que vem, dia 7, pressão popular. Nas mídias sociais, pressão popular. Nós temos que fazer isso todo o tempo. Leandro, caminham para o precipício ético e moral? A gente está perto de ver isso de fato acontecer no Brasil, Leandro? Olha, eu não tenho dúvida disso, Pitoli. Eu acho que eles já estão na beira do precipício. Se eu fosse aqui trazer uma ilustração, é como se eles estivessem segurando apenas por um dedo, assim,
já para cair, né? Então, eles já não conseguem nem mais segurar com as mãos na ponta do precipício. Já estão ali apenas segurando com o dedo, prestes a cair. Agora, sem sombra de dúvidas, nós precisamos continuar com toda esta pressão, com as nossas manifestações pacíficas, com a união de todos que querem esse resgate do Brasil, porque o Brasil está sequestrado, né? O Brasil está subjugado por esses sujeitos maléficos, essas pessoas do mal, que vem causando tanto transtorno em nosso país. E para além das questões políticas, as quais nós estamos falando aqui, enfim, ao longo desse tempo, neste programa hoje, nós não podemos deixar de destacar outras atuações por parte da Suprema Corte que tanto prejudicam o nosso país. A exemplo das questões que envolvem as organizações criminosas e facções. Nós sabemos que as decisões da Suprema Corte, via de regra, só beneficiam líderes de organizações criminosas e facções, né, que, enfim, envergonham o nosso país. Né? São decisões que são vexatórias, envergonham o nosso país, que colocam líderes de facções, a exemplo de lideranças do PCC, que são beneficiados e têm até aeronaves, né, devolvidas. Além dessas questões que envolvem as facções criminosas e até decisões que impedem a presença da polícia em locais e localidades, por exemplo, operações da polícia no Rio de Janeiro, nós temos outra questão, que envolve também a instabilidade no campo, né, as invasões de propriedade. Hoje, o STF muito mais cria as condições para favorecer esses que praticam os crimes de invasões de propriedades, como MST e similares, do que a proteção a quem trabalha e quem realmente produz no campo. Então, o desvio de função, de finalidade do STF, que prejudica o nosso país, não apenas nas questões políticas e de eleições, né, processo eleitoral, como a gente vem destacando aqui, mas em todas as áreas, né, em todas as áreas eles estão ali inseridos para fazer o mal, para destruir. Não tem uma área sequer, vimos aí até que o Gilmar Mendes, né, envolvido também com questões relacionadas à CBF, à seleção brasileira. Então, os caras estão inseridos em tudo, em todos os lugares, para destruir, para usurpar, para aplicar golpe. Então, de fato, o que nós temos hoje é esses sujeitos que hoje ocupam a Suprema Corte, estão realmente neste precipício. Só que nós, brasileiros, honestos, pessoas de bem, famílias que querem o resgate desse país, nós precisamos continuar a fazer a pressão. Para quê? E por que é importante a nossa atuação? Por que é importante o próximo dia 7 agora, lá em Brasília? Qual a importância disso? Porque eles ainda não desistiram, e como bem falou aí o doutor Cláudio, eles não vão desistir, eles não vão retroceder. Porque retroceder, dar passo atrás, para o nível que eles chegaram hoje, é se entregar. É dizer, olha, realmente nós cometemos inúmeros crimes e devemos ser presos, devemos ser afastados. Eles não vão admitir isso, eles não vão retroceder. E por isso nós devemos continuar a fazer a nossa parte. Até para que na discussão, na opinião pública, nós possamos ganhar cada vez mais espaço. Esse aliciamento que hoje acontece nas Forças Armadas, e isso vem acontecendo, né, para que nós também estejamos ali, não para aliciar, mas para atrair os bons sujeitos que ainda estão ali. E eu conheço, não vou citar nomes, obviamente, mas eu conheço pessoas que hoje estão nas Forças Armadas, coronéis, que são contra tudo que está acontecendo e tudo que foi feito. Nós temos que atrair essas pessoas, como eu falei até na semana passada sobre desembargadores, mas são pessoas que antes, mesmo com a opinião, não tinham coragem sequer de falar nos corredores. Hoje já estão tendo coragem de falar em grupos, nos corredores, não está errado, precisamos fazer alguma coisa, o Brasil não pode continuar assim. E é essa nossa força, Pitoli, a força da Auriverde, a força do Dr. Cláudio, a força de brasileiros corajosos que estão aí colocando a cara, a tapa, correndo risco até de ser preso, de perder a liberdade, por conta da criatividade maléfica e satânica do Alexandre de Moraes. É a nossa coragem que também ajuda a despertar o Brasil e os brasileiros honestos e a dar coragem a esses
que ainda que apenas nos corredores hoje já tem coragem de